dia, patriotas! Aqui é Davi Ulisses e este é o canal Se Meu Povo Orar. Deus é a primeira e maior bandeira dos patriotas e conservadores. Porém, normalmente em seus grupos se fala pouco de Deus. O objetivo deste canal é este: trazer um momento para ajudar a suprir esta carência. O meu desejo é dar um pouco de mim e bastante de Jesus. Este aqui é um momento devocional, é um momento reservado para estar em Deus, ler a Bíblia, fazer uma oração ou um louvor. E aqui nós vamos fazer no primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia. O texto que eu gostaria de ler está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao 3, que diz assim: Dário, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Este profeta é aquele Daniel que foi jogado na cova dos leões e Deus não permitiu que os leões o tocassem. Nesse tempo é datado logo quando Dário foi constituído governador da Babilônia. E dos judeus levados ao cativeiro babilônico, Daniel pertence ao grupo dos mais seletos, dos mais inteligentes, mais ativos. No texto do capítulo 1, do verso 3 ao 6, ele descreve a qualificação daqueles jovens que foram convidados, foram buscados pelo rei para participar do seu palácio. Aqui ele descreve que eram os mais belos, sem defeitos, mais inteligentes, mais cultos. Então essa era a turma a qual Daniel pertencia. E Daniel, nesse texto que nós lemos no começo, se dedicou, colocou o esforço em entender quanto tempo duraria a desolação de Jerusalém. Desolação nós podemos entender como o tempo de cativeiro babilônico. No livro do profeta Jeremias, que ele mesmo cita, capítulo 25 e 11, aqui ele deixa claro, ele mostra já tempos antes que Jerusalém ficaria 70 anos em cativeiro babilônico. Então Daniel ele vai buscar em Deus, na palavra de Deus, uma resposta para o seu povo, para a situação da sua pátria, da sua nação, o que eles estavam passando de desolação. Depois que ele encontrou a resposta, ele empreende em uma nova busca, ele empreende em esforço diante de Deus em alcançar um favor de Deus, em alcançar uma resposta de Deus. Veja nos versículos que nós lemos como ele descreve, no verso 3, como ele descreve a intensidade da sua busca a Deus. Ele fala de orações, de súplicas, jejum, pano e saco e cinzas. Isso aqui que ele está narrando, que ele está descrevendo, mostra o quão intensas foram as suas orações, o quanto ele se sacrificou em jejum e o quanto ele se humilhou diante de Deus. Os versículos que seguem, do 4 em diante, mostra as orações, as palavras de Daniel, no diálogo de Daniel com Deus, para entender o que se sucederia à nação de Israel e o seu povo de Jerusalém. A aplicação que eu gostaria de trazer, como o povo de Israel estava sofrendo uma assolação, um cativeiro imposto pela Babilônia, potência da época, nós brasileiros também estamos sofrendo uma assolação. Em primeiro lugar, o Brasil sempre esteve embaixo de sujeições internacionais e o brasileiro sempre teve as maiores cargas tributárias do mundo.
Sempre pagamos a gasolina mais cara do mundo. Sempre pagamos o carro mais caro do mundo. Sempre tivemos os piores asfaltos nas nossas ruas. Sempre pagamos o Big Mac mais caro do mundo, o iPhone mais caro do mundo. Então o brasileiro é assolado por homens públicos, políticos e judiciários corruptos que recebem muito bem ou têm os salários excelentes do país para impor sofrimento, desmandos, incompetência e agora autoritarismo sobre esses que pagam os seus salários. E agora estamos embaixo de uma assolação, uma quarentena que ninguém sabe quando vai terminar. Mas assim como Deus escolheu Daniel para viver naquela época, porque ele sabia que Daniel tinha um coração patriota, e porque ele sabia que Daniel usaria da sua inteligência, devoção, fé, para buscar uma resposta e buscar o favor de Deus para com seu povo. Entendo que Deus me deu e te deu a chance de viver esta época e fazer a diferença pelo nosso país. Deus escolhe as pessoas certas para o momento certo. Então, ao invés de você ter medo da pandemia, medo de homens, medo de qualquer coisa, entenda antes que você tem que se agigantar em fé e acreditar que Deus conta com você para fazer diferença neste momento. Se você já está fazendo alguma coisa, não desista, não desanime. E se você não está fazendo nada, não desperdice a chance que Deus te deu de fazer algo pelo seu país, enquanto você está passando pela história. Nós vamos orar agora, como nós sempre fazemos ao final do nosso vídeo, mas eu quero te pedir que você permita que essa mensagem que você ouviu, ela produza fé no seu coração. Oremos. Querido Deus de Daniel, Deus de Israel e Deus do Brasil, eu quero pedir que o Senhor levante homens e mulheres como Daniel, homens que tenham um coração patriota, que dediquem-se a buscar uma resposta, buscar a tua ação, meu Deus, buscar, Senhor, a libertação desse povo, que o Senhor possa nos libertar, meu Deus, dessa desolação que há sobre nós. Nós temos certeza que o Senhor tem o controle de tudo isso, meu Deus, dessa desolação que há e que sempre houve sobre a nossa nação. E essa desolação causada também por essa pandemia. Deus, alcança também aqueles que estão, meu Deus, ali no STF, que estão no Congresso Nacional, que querem, Senhor, impedir o governo de trabalhar, de fazer aquilo que o povo, Senhor, elegeu-o para que fizesse. Senhor, estes homens que são tão bem assalariados pelo povo, meu Deus, para cuidar dele, mas que na verdade fazem o mal. Meu Deus, esses homens que estão agora também trabalhando para silenciar, para calar aqueles que estão em busca de uma mudança. Deus querido, eu também te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê estratégia para aqueles que militam, meu Deus, pelo conservadorismo, aqueles que militam para o bem da nação. Que o Senhor os use, que o Senhor os abençoe, como o Senhor usou Daniel. Levanta, ó Deus, homens e mulheres como Daniel, que dediquem-se a buscar, Senhor, o final dessa desolação. Deus querido, Pai amado, eu te agradeço por tudo, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, meu Deus, para estes que estão ouvindo a Tua Palavra, esses que amam e que desejam a Tua Palavra, que sejam cuidados por Ti, Pai, no nome de Jesus, amém.